E aí, pessoal, a análise de hoje vai transformar completamente a maneira como a gente leu nos textos mais famosos da antiguidade. O material que vamos explorar, baseado na pesquisa O Relatório do Médico de Marconi Farias, não trata o Evangelho de Lucas só como uma simples história religiosa, não. Na verdade, ele propõe algo muito mais intrigante. A ideia é olhar para esse texto como um autêntico dossiê médico e investigativo. Nós vamos mergulhar de cabeça nessa interseção fascinante onde a medicina antiga, a historiografia helenística e a teologia se encontram. Bora lá? Para conduzir essa nossa investigação de forma bem organizada, vamos seguir 5 passos claros: o médico e a história, a tradição de Hipócrates, evidências e testemunhas, o caso do suor sanguíneo e, para fechar, o diagnóstico final. Então, começando a nossa primeira etapa, o médico e a história. Para a gente entender de verdade quem está por trás dessa escrita, vale a pena dar uma olhada logo no prólogo do texto. Ele estabelece um contraste metodológico super claro e até um pouco incomum para os padrões da época. Enquanto Mateus, Marcos e João seguem um estilo bem tradicional e focado em contar histórias, aqui a coisa muda de figura. O autor adota um estilo bem formal de historiografia helenística. É como se ele operasse com uma mentalidade puramente científica e metodológica, o que o torna único entre os seus pares. O compromisso absoluto dele é com a estruturação rigorosa dos fatos. E isso fica absurdamente evidente logo na dedicatória. O autor usa o termo Christistos, ou excelentíssimo, dirigido a Teófilo. E olha só que sacada genial! Isso carrega um peso duplo gigantesco. Por um lado, excelentíssimo é um título oficial romano. Isso basicamente posiciona o texto como um relatório investigativo com validade jurídica e um documento apologético plausível. Mas, por outro lado, o nome Teófilo significa simbolicamente amigo de Deus, ou seja, ele abre as portas para uma audiência universal. A grande jogada aqui foi escrever um dossiê oficial que funciona ao mesmo tempo como um convite espiritual. Sensacional, né? Bom, isso nos leva à nossa segunda etapa, a tradição de Hipócrates. Para entrar na mente brilhante por trás desse documento, a gente precisa dar um salto lá para a ciência médica do primeiro século. Foi exatamente isso que moldou a visão de mundo desse autor. E aqui a gente esbarra num termo grego fundamental: iatros, que quer dizer médico. A própria tradição cristã já identifica Lucas com esse título de médico amado. O ponto crucial de entender isso é que, como um praticante da medicina, ele tinha uma baita bagagem empírica. A medicina daquela época, que herdou muita coisa de Hipócrates, não aceitava que toda doença era simplesmente um passe de mágica ou punição divina. Existia uma busca real por observação clínica e racionalidade. E a gente vê essa abordagem hipocrática brilhando ao longo de todo o texto. É uma rejeição constante daquele sobrenaturalismo puro em favor da priorização da observação. Os sintomas são descritos com uma precisão cirúrgica e as curas têm detalhes clínicos impressionantes. O que a pesquisa do Marconi Farias traz de mais fascinante é que a linguagem desse relato já antecipava as categorias médicas greco-romanas muito antes de Galeno formalizar tudo isso tempos depois. É um nível de método absurdo para a época. Querem um exemplo prático disso? Olhem o uso do termo puretos megas. Em vez de só registrar na história que alguém estava doente ou meio quente, o texto usa essa terminologia técnica da medicina antiga que a gente traduz como febre alta. É exatamente aquele tipo de detalhe diagnóstico que só um olhar extremamente treinado na observação de sintomas faria questão de colocar num relatório. Avançando agora para a parte 3 da nossa análise, evidências e testemunhas. Pensem com a gente. Como um investigador compila os dados de um caso super complexo? Com muito método claro. E a chave de tudo aqui é uma única palavrinha grega, akribos, que significa precisamente ou com exatidão. A escolha desse vocabulário não é por acaso, ela marca uma transição importantíssima. O autor deixa de ser um mero colecionador de lendas ou um contador de causos e assume a postura de um investigador forense, com um compromisso metodológico inabalável com a verdade dos fatos. Mas e na prática, como é que esse método forense antigo funcionava? O texto estabelece 3 passos bem diretos. Primeiro, uma investigação histórica profunda, colocando os eventos em ordem usando o termo catexis. Segundo, e talvez o passo mais crucial de todos, a entrevista rigorosa de testemunhas oculares, que ele chama de autoptai. E terceiro, a organização sistemática e coerente de todos esses dados narrativos. Gente, isso é literalmente a construção de um caso baseada puramente em evidências empíricas. Quando a gente conecta esse método com o mundo helenístico mais amplo, a coisa fica ainda mais interessante. Grandes historiadores gregos, tipo Tucídides e Heródoto, já faziam essa reconstrução de eventos baseada em evidências.
Mas a grande virada metodológica aqui é pegar essa ferramenta empírica rigorosa e aplicá-la diretamente à revelação divina. O autor simplesmente funde a precisão fria da ciência antiga com o peso e a magnitude da teologia. O que nos leva diretamente à parte 4, o caso do suor sanguíneo. Quando se aplica todo esse rigor investigativo a eventos extraordinários, a gente acaba esbarrando num extremo fisiológico impressionante e num mistério textual gigante. Olhando para os registros do capítulo 22 desse dossiê, surge uma pergunta forense e clínica que é inescapável. Será que o sujeito, submetido a uma pressão mental absurda e a um interrogatório intenso, realmente suou sangue? A resposta clínica para isso atende pelo nome de hematidrose. É um fenômeno fisiológico muito real e documentado, onde as glândulas sudoríparas simplesmente se rompem sob um nível extremo de estresse e angústia. O resultado? A pessoa literalmente soa sangue. É um sintoma raríssimo, com certeza, mas que se encaixa perfeitamente e de forma muito lógica no radar de um médico treinado que está ali observando e registrando os limites absolutos do corpo humano. Só que a evidência clínica desse sintoma gerou um baita de um quebra-cabeça histórico. A análise textual feita pelo estudioso Bruce Metzger mostra que o versículo falando do suor sanguíneo simplesmente sumiu de alguns manuscritos importantes da antiguidade. E por que tentar ocultar isso? Pura tensão teológica. A ideia de uma vulnerabilidade fisiológica humana tão extrema de Cristo deixava certos grupos muito incomodados. Por outro lado, as tradições textuais mais antigas e robustas mantêm o relato intacto. E ter isso preservado reforça exatamente aquele interesse clínico do autor, provando que ele preferia a precisão de um diagnóstico fisiológico incômodo a fazer uma edição teológica mais confortável. E assim chegamos à nossa quinta e última etapa, o diagnóstico final. Afinal, para onde todo esse método investigativo e interesse médico nos leva? Aqui surge um contraste que é simplesmente inevitável. A medicina antiga, que era baseada na teoria dos humores, focava muito em buscar apenas o equilíbrio físico. Ela tinha limites biológicos bem claros. Mas o dossiê documenta algo muito maior, uma cura holística e imediata. Os leprosos não são apenas curados da doença de pele, eles são restaurados socialmente. Paralíticos voltam a andar no mesmo instante. Pecadores encontram uma reconciliação espiritual profunda. É um desafio direto e integral aos limites da biologia. Isso ilustra perfeitamente a mudança teológica central da pesquisa. Enquanto a medicina da época se limitava a tratar os sintomas físicos de um paciente, a ação que o dossiê descreve aqui transforma a própria condição humana por completo. O autor não joga o treinamento médico dele no lixo, muito pelo contrário. Ele simplesmente compreende que os eventos documentados transcendem qualquer coisa que a ciência e a biologia da época seriam capazes de curar. E o grande ponto-chave de tudo isso é a redefinição do que realmente significa saúde. O conceito de Shalom entra em cena não só como a simples ausência de uma doença, mas como um estado absoluto de integridade e completude tanto física quanto espiritual. O Jesus histórico retratado nessa investigação é apresentado como o médico escatológico supremo, o único que tem a capacidade real de prescrever essa cura definitiva. O grande diagnóstico final do investigador, que é o exato momento onde a ciência empírica e a graça divina se encontram, é de uma profundidade imensa. O corpo até pode ser restaurado temporariamente por meios médicos, mas a alma da humanidade exige uma redenção eterna. A verdadeira cura que ele aponta é infinitamente maior do que a biologia consegue explicar ou alcançar. O que nos deixa com uma conclusão muito provocativa vinda diretamente do material do Marconi Farias, que diz o seguinte: o Evangelho não é meramente um relatório histórico, é o diagnóstico final da condição humana e a apresentação de sua única cura definitiva. Quando a gente começa a olhar por essa lente clínica e investigativa, deixamos de ver apenas um amontoado de fatos antigos e passamos a enxergar uma investigação empírica brilhante que documenta a restauração mais profunda do ser humano. O dossiê está aberto e a evidência está na mesa. O que a gente vai fazer com esse diagnóstico a partir de agora é o grande convite que o texto faz a todos nós. Uma investigação absolutamente fascinante, não acham? Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e a gente se vê na próxima.